Técnica de ensino. Vou apresentar duas que podem representar aqui a diferença enorme entre aprendizagem ou não. Você já ouviu essa expressão? Esse professor sabe muito, mas não tem didática nenhuma. Não tem didática ou não conhece as técnicas e não sabe aplicá-las. No processo de ensino-aprendizagem, há duas partes importantes: o professor que ensina e o aluno que aprende. Eu sou o professor Calazans de PK e hoje tenho, sim, um importante assunto para falar com vocês, que envolve o processo ensino-aprendizagem. Técnicas de ensino não podem se diferenciar de técnicas de estudo. Na realidade, elas se complementam. E eu posso garantir que o professor ou o aluno que conhecem essas técnicas, eles podem, sim, apresentar uma grande diferença no processo ensino-aprendizagem. Técnicas didáticas, quantas são? Quantas são, professor? São 30 ou mais de 30. Por que somente a aula expositiva ela é apresentada como se fosse a única para muitas pessoas? Está aí uma boa pergunta. E hoje, as duas técnicas, as técnicas das perguntas e do interrogatório. Calazans não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Os nossos cursos de técnicas de ensino e outros cursos, o outro curso de provas e concursos, como passar em provas e concursos, eu explico isso aqui com mais detalhes. Mas eu vou dar um exemplo da diferença entre elas. Vamos supor que uma determinada prova, o professor pergunta qual é ou quais são as modalidades da conduta culposa. O aluno poderia responder imperícia, imprudência e negligência. Pronto, está respondida. Foi feita aqui uma pergunta, e essa pergunta, e foi apresentada aqui uma resposta, e esta resposta atende à pergunta. Técnica da pergunta. Mas eu poderia ser mais detalhado, né? Apresentar mais detalhes. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem uma via pública onde o limite máximo de velocidade é 30. E um carro, ele percorre esta via pública ao invés de percorrer na velocidade máxima de 30, a perícia constatou que na hora do acidente ele provocou um acidente, atropelando e matando uma criança que saía da escola. Aí a pergunta é, né, esta conduta, ela está enquadrada em alguma modalidade da culpa, da conduta culposa, ou não? Seria dolo eventual? Seria imprudência? Seria imperícia? Ou seria negligência? Nesse caso, prestamos atenção que a pergunta ela é mais delicada. Na primeira pergunta, apenas defina, apenas conceitue, apenas apresente. Então, nós temos ali um aspecto de decoreba da pergunta, um aspecto de informação, de simples memorização. Aqui, no caso, não. Eu já tenho uma pergunta que requer do aluno um raciocínio técnico lógico. Eis a diferença. Na realidade, a técnica da pergunta e a técnica do interrogatório, ele é mais delicado, mais detalhado, a gente vai fazer essa apresentação. Mas não é a mesma coisa. Para isso, eu utilizo a concepção de Benjamin Bloom, uma concepção muito interessante no estudo dos objetivos educacionais. E ele fala que os objetivos educacionais, no domínio cognitivo, no domínio do conhecimento, passa por vários níveis. A pergunta que eu fiz em primeiro plano, quando eu falo quais são as modalidades da culpa,
Aí o camarada fala 3. Então, de repente, eu estou enquadrando no conhecimento, no primeiro nível do domínio cognitivo, que é o decoreba. Quando eu apresento a segunda pergunta, que eu dou uma situação, aí não. Ele precisa compreender, ele precisa aplicar, analisar, sintetizar e avaliar. Ou seja, eu faço uma pergunta que não é simplesmente uma pergunta. É uma pergunta que requer do aluno mais do que uma simples memorização. Eu dou um contexto, eu dou uma situação e ele tem que enquadrar aquilo que ele já conhece dentro desse contexto apresentado. Isto é uma grande diferença. No nosso curso Técnica de Ensino, eu apresento essas diferenças e como é que nós evoluímos e nos aprofundamos no processo ensino-aprendizagem. Conhecimento, cuidado. Informação não é conhecimento. Eu posso repetir uma informação. Uma pessoa traz uma informação e eu repito. Essa repetição necessariamente pode não ser um conhecimento. Às vezes eu não sou um detentor de conhecimento, eu sou um repetidor de informação. Um professor falou aquilo e eu repito. Cuidado, para que eu tenha conhecimento, eu preciso me aprofundar nos níveis de aprendizagem. Preciso conhecer os objetivos educacionais. Eu sou perito aeronáutico e tenho um curso de perito aeronáutico. O perito aeronáutico, principalmente quando ele é perito do juiz, não só em caso de acidentes, também em caso de acidentes, ele tem que formular pergunta. A formulação de pergunta, que a gente chama de formulação de quesitos, é uma das partes mais importantes da peritagem. E o problema, muitas vezes, ocorre porque o perito ele não sabe formular. A formulação de perguntas, o que eu falo, o perito não pode ser um formulador de quesitos, ele tem que atuar na técnica do interrogatório. A técnica do interrogatório, ela faz com que a pessoa, no caso o aluno, quem quer que seja envolvido, ela chegue a uma conclusão. Então, eu posso falar, essa cor é azul e ponto, acabou. E o aluno repete, essa cor é azul e ponto, acabou. Eu estou dando informação e ele está repetindo. Não, no processo do interrogatório, mais do que repetir informação, eu passo para o aluno situações para que ele chegue à conclusão. Numa aula simples, expositiva, o professor pode convencer o aluno através de vários tipos de argumentos. No processo do interrogatório, não. O aluno ele é persuadido por si mesmo por intermédio de um raciocínio técnico-lógico, onde o aluno confronta texto, confronta contexto, e aí ele chega. Quando o aluno chegar à conclusão, ele tem um aprendizado consolidado e fica realmente convencido daquela teoria. Isto é uma diferença enorme. Eu tenho aqui a pirâmide de William Glasser, que eu vou apenas citar rapidamente. Em nosso curso, nós nos aprofundamos. Mas olha só o que diz William Glasser. Nós aprendemos um determinado assunto quando lemos. A absorção é maior quando nós lemos e ouvimos. E assim por diante. No item 70 ali, ele fala assim, olha que coisa interessante. 70% do aprendizado ele é validado quando nós, dentre as outras coisas, lemos, ouvimos, ele é também discutido. E a discussão aqui também, nós podemos fazer uma equivalência de debate. E você só discute um assunto ou debate, inclusive eu tenho outro vídeo onde eu mostro a diferença entre debate e discussão. Mas tanto o debate quanto a discussão precisa haver perguntas ou interrogatório. Tá? E importante que, quando as perguntas são feitas de modo a atender o objetivo de um determinado aprendizado, você tira o aluno da forma passiva e passa o aluno para a forma ativa. Este é o grande pulo do gato. Esta é a grande questão que muitos professores e alunos também não conhecem, infelizmente. Tirar o aluno da posição de
passiva do aprendizado e passar para a posição ativa. Este é um mistério, tá? Que ele é compreendido através do interrogatório, da técnica do interrogatório e da pergunta e do debate. Então, quando você tira o aluno da passividade, ele sai da área da informação e passa da área do conhecimento. E outra coisa mais interessante, 80%, né? 80%, quando nós fazemos. Olha só que coisa interessante. Se você, dentro da técnica do interrogatório, dentro da técnica das perguntas, fazer com que o aluno faça, escreva, apresente, você tem decolado e vai voar alto no processo ensino-aprendizado. Conhecer isso não é tão simples assim. A aplicação eu posso até considerar que é menos difícil do que muitos imaginam, mas poucos têm acesso a esse assunto. E aí também um outro detalhe, para que eu avance nesse sentido, eu preciso conhecer as múltiplas inteligências de Howard Gardner, que foi um pesquisador americano que, na década de 80, ele desenvolveu várias técnicas didáticas. São, inicialmente, em 83, 7, e aí, com o passar do tempo, mais foram desenvolvidas. E uma coisa muito interessante é que a técnica do interrogatório e das perguntas, ela trabalha com uma lógica. A inteligência lógica, matemática, ela trabalha não só com os números, mas também dentro de uma lógica. Silogismo, conclusão. Muitas pessoas não conseguem desenvolver um raciocínio lógico e chegam à conclusão totalmente equivocada. Quando nós trabalhamos com a inteligência lógico-matemática, o aluno ele é persuadido, ou então o ouvinte, de tal forma que ele chega à conclusão não só diante do que foi apresentado, mas diante também da maneira que as coisas foram apresentadas. E aí sim ele tem a inteligência linguística desenvolvida. Howard Gardner ele desenvolve com o tempo, vários outros tipos de inteligências, e nós vamos falar sobre uma muito interessante, que é a inteligência existencial ou espiritual. Esta é muito interessante, dentre outras que nós vamos falar, ok? Mas para nós chegarmos a um processo ensino-aprendizagem eficiente e eficaz, diante de tudo que nós vimos aqui, nós também podemos abordar a neuropsicopedagogia. No curso do professor Calazans, nós temos vários cursos, vários assuntos falando sobre resiliência também, um assunto muito interessante, mas o aluno não vai estudar neurociência, nem psicologia e nem pedagogia. Mas a maneira como nós apresentamos o assunto envolve essa concepção, de tal maneira que o professor e o aluno trabalham com o cérebro, nós trabalhamos com o comportamento humano, na psico, ou seja, no domínio cognitivo do conhecimento, e da pedagogia, onde nós apresentamos as técnicas de estudo, que são também técnicas, ou melhor, técnicas de ensino, que são também técnicas de estudo. Coisas diferentes, semelhantes, não são aproximadas, mais do que semelhantes, elas são complementares. Diferentes porque não são exatamente a mesma coisa, mas elas se complementam de uma forma extraordinária. Gente, eu teria muito mais coisas a falar. Se você quiser, entre nos nossos grupos de Telegram, WhatsApp e outros grupos, onde nós temos material didático, vídeo de outras aulas sobre este e outros assuntos. O assunto de hoje foi técnicas das perguntas e técnica do interrogatório. Não é a mesma coisa, essas duas técnicas são diferentes, são semelhantes e se complementam. Se você puder conhecer esta maravilha, e mais do que conhecer, saber aplicar, e se você já aplica isso, você tem a certeza de uma coisa: os seus ouvintes e os seus alunos não são repetidores de informação, eles são conhecedores. Foram convencidos diante de um raciocínio lógico, coerente, honesto e ético para que o ensino, o processo
ensino-aprendizagem seja eficiente e eficaz. Tenho mais a falar, muito mais. Esteja conosco e para mim será um grande prazer tê-los a bordo, voando alto comigo. Para mim, professor Grazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.